Vamos lá, senhor, eu sou Mário Sobral do Jornal Seguro e tem mais um programa aqui do SST, o canal. E a gente continua respondendo a sua pergunta. E hoje eu vou responder a pergunta do Murilo Castro, lá de Belém do Pará. Ele perguntou o seguinte: professor, as pessoas que estão expostas a calor em ambiente externo têm direito a adicional de insalubridade? Essa pergunta é frequente, né? Muita gente se questiona em relação a isso. Mas antes de responder, deixa eu falar um pouquinho sobre o calor. Quando a gente fala em risco ambiental, a maioria dos riscos ambientais, a gente pensa em consequência a longo prazo. Por exemplo, ruído. Tu não vai ficar com perda auditiva no primeiro dia de exposição. Produto químico. Tu não vai ficar doente logo em seguida. Mas calor, com um período curto de exposição, tu pode ter problema. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava lá no Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, cidade do Murilo, e eu estava com uns 14, tinha mais ou menos 14 anos, e a gente lá anda das 7 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde. E nisso de andando, coisa e tal, não tinha me alimentado direito, tombei, desmaiei no meio da procissão. Exposição a calor, com um período curto, algumas horas apenas. Então percebe que é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado em relação ao calor. Mas vamos ver a legislação. Como é bem curtinho, eu vou até ler para vocês. Se a gente for pegar lá o anexo 3 da NR15, limite de tolerância para a exposição ao calor, o que a gente vai ter lá? Primeiro, a exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido, termômetro Globo e BUTG, definido pelas equações que se seguem. Aí tem ambiente interno ou externo sem carga solar, aí tem a equação, e ambientes externos com carga solar. Há alguma dúvida? Eu tenho até uma equação para ambiente externo com carga solar. Aí você pode dizer, professor, mas eu já vi uma orientação jurisprudencial do TST número 173 que diz que a pessoa não tem direito. Eu conheço essa orientação, eu vou até ler para você e aí vou explicar porque tem gente que interpreta equivocadamente ela. Então bora lá, o item 1 dela fala o seguinte: ausente previsão legal, indevido adicional de salubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. Então quem olha assim faz a primeira leitura, fica, não tem direito. Está dizendo aí que em área aberta, exposto à radiação solar, não tem direito adicional. Só que ele fala radiação solar, ou seja, ele está falando sobre radiação não ionizante e não em relação ao calor. Como é que só afirma isso? Eles mesmos, para tirar essa dúvida, inseriram um novo item, não faz tanto tempo assim. Olha o que eles colocaram logo na sequência. Tem direito ao adicional de salubridade o trabalhador que exerce atividade exposta ao calor acima do limite de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no anexo 3 da NR15. Então percebe que não há dúvidas. A própria orientação fala sobre direito adicional em área externa. Mas você pode estar se questionando, mas um problema operacional, professor. Aqui a minha cidade é quente. Eu moro numa cidade quente, eu moro em Manaus. Manaus é extremamente quente. E em boa parte do ano. E durante o dia também a maior parte do dia é quente. E se a gente for colocar um termômetro, por exemplo, em setembro, que acho que é o período mais quente em Manaus, não dá para trabalhar teoricamente. A gente tem que tomar cuidado em relação ao seguinte: o objetivo nosso não é o adicional de insalubridade. O nosso objetivo como profissional de segurança do trabalho é eliminar o adicional e manter a saúde do trabalhador. Então, o que eu posso fazer? O que eu deveria fazer? Coloco lá o termômetro. Se o termômetro está dizendo que não há condições da pessoa trabalhar com saúde, não dá para trabalhar. Eu tenho que rever horário. Talvez seja interessante negociar com o Ministério do Trabalho, com o sindicato, para trabalhar um pouco mais tarde, trabalhar à noite. Não sei. O objetivo, volto a falar, não é verificar se o trabalhador tem direito ou não ao adicional. É manter a saúde desse trabalhador. Você tem que ficar fazendo um monitoramento. Você que eu digo, o setor de saúde, um monitoramento mais frequente em relação a esse profissional. Porque pode sim ter consequências. Mas ele está recebendo adicional. Isso não faz diferença nenhuma, ok? Então, tem direito adicional? Pode sim, se estiver acima do limite estabelecido no anexo 3 da NR15.
E o que eu vou fazer? Eu tenho que garantir que esse trabalhador, apesar dessa exposição, mantenha a sua saúde. Se você não concorda, não tem problema. O objetivo desse canal é trocar informações. Então coloca aí no comentário, eu não concordo por isso, por isso. Faz seus argumentos. A gente só cresce quando tem esses contraditórios, tá? E se gostou, curte o nosso canal, compartilha e na semana que vem eu te aguardo já com uma nova série. Agora não vamos responder suas perguntas, a gente vai fazer uma nova série. Eu te espero lá na semana que vem. Um abraço!